Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar mais uma vez com os irmãos para pregar a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14, dos versos 25 a 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14, versos 25 a 35. Acompanhe com reverência, com atenção a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assentaria primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós te damos graças por estarmos diante da tua palavra. O desejo do meu coração neste momento é que o Senhor fale com poder ao meu coração, ao coração dos meus irmãos que agora assistem. Por favor, Senhor, desafia-nos, nos exorta e nos encoraja a seguirmos a Jesus Cristo e o seu Evangelho. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A Operação Barbarossa foi organizada pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial e visava a invasão da União Soviética. Adolf Hitler enxergava a União Soviética como uma ameaça aos planos alemães e uma ótima fonte de recursos. Apesar de pouco tempo atrás ter assinado um pacto de não agressão com os soviéticos, em junho de 1941, Adolf Hitler mobilizou em torno de 3, milhões de soldados alemães para essa operação. A sua intenção era conseguir rapidamente o seu objetivo, era ter êxito na invasão. Inicialmente, os exércitos alemães tiveram êxito na conquista de importantes cidades, como Kiev, como Leningrado. Contudo, eles não contavam com o rigoroso inverno daquela região, com a vastidão de seu território, bem como com a ausência de recursos. Entre outubro de 1941 e janeiro de 1942, na Batalha de Moscou, os alemães foram definitivamente derrotados. Aproximadamente 3 milhões de seus soldados perderam a vida naquela guerra. Hans Guderian, um general alemão, escreveu o seguinte em seu diário: a ofensiva a Moscou falhou. Subestimamos a força do inimigo, tal a sua dimensão e as condições meteorológicas. Felizmente, parei as minhas tropas a 5 de dezembro, caso contrário, a catástrofe seria inevitável. Nesse texto de Lucas, irmãos, Jesus nos coloca também diante de uma grande empreitada, o discipulado cristão. Assim como é sábio calcular e considerar o preço de se travar uma guerra, Jesus nos convida aqui
a considerar o preço e os termos para aqueles que desejam segui-lo. Suas condições devem ser objeto de séria consideração da nossa parte. Isto é, precisamos considerar o preço de ser um discípulo de Cristo. A palavra evangelho significa boas novas. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento recebem esse título. E o conteúdo deles é composto das boas novas, ou notícias, ou relatos históricos a respeito da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, o Messias prometido. Os 3 primeiros evangelhos são conhecidos por evangelhos sinóticos, por conta da semelhança do enredo em cada um deles. Porém, é no evangelho de Lucas, o terceiro deles, que vamos nos ater hoje. Segundo a tradição cristã, o seu autor é Lucas, companheiro de viagens de Paulo, a quem o apóstolo se refere na sua carta aos Colossenses como o médico amado. Há certa discussão em torno da data exata na qual o livro foi escrito, mas é seguro datá-lo como anterior ao ano 70 depois de Cristo. Além disso, as evidências nos livros confirmam que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos formavam uma única obra, que cobriam tempos diferentes e atendiam a propósitos diferentes. Lucas menciona no início de seu evangelho o seu destinatário, Teófilo, sobre quem não há muita informação. Ele inicia seu prefácio destacando a sua intenção de oferecer com abundância de detalhes informações a respeito da vida e do ministério de Jesus Cristo. Seu objetivo não é apenas fazer uma defesa dos fatos, mas assegurar ao seu ou aos seus destinatários de que Jesus Cristo é de fato o Messias prometido, bem como o cumprimento de todas as profecias e promessas do Antigo Testamento. Mais do que isso, o livro também funciona como um poderoso indicativo de que por meio do Evangelho os gentios serão introduzidos na comunhão da Igreja de Cristo. Pensando no capítulo 14, versos 25 a 35, o texto que lemos, eu posso afirmar que a narrativa se aproxima do seu clímax. Jesus Cristo está a caminho de Jerusalém, onde, segundo ele, sofrerá nas mãos dos religiosos, será morto e ressuscitará ao terceiro dia. Ao longo do relato de Lucas, o autor sagrado faz questão de registrar o aumento contínuo da popularidade de Jesus, o grande interesse das massas em seus milagres e ensinos. Contudo, o Salvador que caminhava até a cruz estava pouco interessado em ser admirado, em admiradores, em curiosos. Anteriormente, ele já havia convocado os 12 a tomar a cruz e segui-lo. Desta vez ele volta-se para a multidão e a convida a assumir um sério compromisso com ele. Pelo que parece, Jesus Cristo não tem interesse em curiosos, em meros admiradores. Ele põe-se à porta estreita, a fim de desencorajar aqueles que apenas queriam fazer parte da multidão. Segundo ele, o discipulado não é para os covardes, não é para os curiosos, não é para os aproveitadores, nem para os que desejavam prestígio e vida fácil. Pelo contrário, o discipulado requer nada menos do que total lealdade e comprometimento do coração. Suas imposições estão feitas, suas demandas são postas à mesa e suas condições devem ser objeto de consideração. O Senhor esclarece e chama a multidão a considerar o preço e os custos de segui-lo. Sendo assim, meus irmãos, eu os convido a meditar no seguinte tema: o custo do discipulado. O custo do discipulado. Qual é o custo do discipulado? No texto diante de nós, encontramos 3 respostas. Em primeiro lugar, encontra-se nos versos 25 a 27. Qual é o custo do discipulado? Prioridade máxima. Prioridade máxima.
na seção onde nos encontramos, como disse, Jesus está cada vez mais próximo de Jerusalém e, consequentemente, do Calvário. Contudo, curiosamente, Lucas destaca que a sua popularidade não para de crescer. No início do verso 25, nós observamos grandes multidões o seguindo. E talvez você se pergunte qual o interesse das massas em Jesus. Provavelmente queriam ver mais de seus milagres. Ou quem sabe beber de sua sabedoria. Outros, no entanto, apenas estavam curiosos e por isso acompanhavam a multidão. No entanto, em dado momento, Jesus volta-se para a multidão, registra Lucas, como se desejasse interromper todo aquele movimento, isto é, corrigir o mal-entendido em torno de sua pessoa. Ao que parece, Jesus Cristo não tem interesse em ser admirado ou contado como um orador popular. Esse definitivamente não é o tipo de ministério que ele almeja. Sendo assim, ele trata de separar simpatizantes de discípulos e chama a multidão a assumir um sério compromisso com ele. No verso 26, ele lança a primeira de suas exigências. Que tipo de relação interessa a Jesus? Nada menos do que total exclusividade, prioridade e lealdade do coração. Talvez o uso das palavras de Jesus nos intrigue. Como pode nos chamar a aborrecer, a odiar nossos próprios familiares? Como essas palavras aqui não contradizem, por exemplo, o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Bem como as demais palavras de Jesus a respeito do amor ao próximo e até mesmo dos inimigos. É muito simples, irmãos. Precisamos entender aborrecer, odiar aqui como amar menos. Em um outro discurso de Jesus registrado no Evangelho de Mateus, nós encontramos as seguintes palavras. Jesus disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Um comentarista explica: trata-se de uma preferência nas afeições, irmãos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que não pode haver competição pela devoção do coração entre ele e qualquer outra coisa na vida do discípulo. Nem mesmo as pessoas mais amadas podem ocupar a primeira posição em entrega, compromisso, em amor. O chamado de Jesus aqui para aborrecer é para conceder a tudo o que há de valor na vida do discípulo o segundo lugar. Trata-se de uma lealdade inquestionável, acima dos laços familiares e especialmente acima de si mesmo. O chamado do discipulado é desafiador, pois compromete a autonomia dos homens. Ele não apenas quer estar acima das pessoas a quem mais amamos, mas ele quer ser mais importante do que a própria vida. Se alguém deseja segui-lo, deve amá-lo mais do que a si mesmo. Ele não tem qualquer interesse em um coração, em uma adoração dividida, ou seja, em alguém que compromete-se parcialmente. Não pode haver disputa pela cadeira de Deus e Senhor na vida do discípulo. Alguém que deseja segui-lo na multidão, pois bem, abra mão da própria vida, reloque os amores do coração e o siga, pois do contrário, não pode ser seu discípulo. É seguindo esta linha que o autor apresenta no verso 27, outra condição: tomar a cruz. O que significa, irmãos, tomar a cruz? Sem dúvida alguma, essa expressão está carregada de significado. E ela aparece nos 3 evangelhos sinóticos. Um comentarista faz uma observação importante sobre isso. Ele diz: a cruz, no tempo de Jesus, era um símbolo de rejeição, humilhação e dor. A crucificação era a forma mais cruel de execução no mundo romano. Para mostrar que falava sério sobre a necessidade de aborrecer a própria vida,
Jesus ilustra dizendo: estejam dispostos a morrerem para si mesmos, morrerem para suas próprias vidas, morrerem para este mundo, estejam aptos a sacrificarem tudo em meu nome. Além de um chamado para a renúncia de si mesmo, trata-se também de um chamado para identificar-se com Ele. O discípulo que toma a cruz sobre os seus ombros abre mão do prestígio deste mundo, do aplauso dos homens e do conforto da imparcialidade. À semelhança do Senhor que foi à cruz, nós tomamos o madeiro sobre os ombros, a fim de encararmos a dor, o sofrimento e a vergonha de permanecermos fiéis e leais ao Senhor Jesus. O discípulo carrega voluntariamente a cruz e muito consciente a respeito das consequências de permanecer fiel a Cristo. Jesus não aceita ser seguido senão sob essas condições. Quem não estiver disposto de vir a Ele nos seus termos não pode ser seu discípulo. Quem não depositar sobre Ele completa confiança, ou dedicar-se a Ele integralmente, isto é, de todo o coração, não pode ser seu discípulo. Por 2 vezes essa expressão é repetida, indicando que suas cláusulas são inalteráveis e elas precisam ser consideradas e aceitas. Talvez você se pergunte no íntimo: como pode alguém exigir tanto de alguém? Não é esse o tipo de devoção que Deus exige de seu povo. Quando por meio de Moisés Ele disse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não foi esse também o mandamento chamado por Jesus de o maior dos mandamentos, em Mateus 22, versículo 38? Como pode exigir de alguém uma devoção devida somente a Deus? A resposta das Escrituras e dos Evangelhos para este dilema é a seguinte: Jesus Cristo é o Deus encarnado. Se esse é o caso, então precisamos considerar suas exigências. Precisamos atender aos seus termos. Repensar e relocar os amores do nosso coração. Considerar e sondar o íntimo. Jesus Cristo é a prioridade absoluta e máxima do meu coração, ou minha adoração está dividida? Estamos meditando no tema o custo do discipulado. Vimos em primeiro lugar que o custo do discipulado envolve prioridade máxima. Em segundo lugar, de acordo com os versos 28 a 33, o custo do discipulado também envolve séria consideração. Séria consideração. Depois de apresentar os seus termos, e estes, sem dúvida, sejam objetos de urgente consideração. Porém, Jesus não incentiva aqui um imediatismo das pessoas. Em outras palavras, Ele desencoraja uma precipitação sem reflexão. É intrigante perceber que Ele não tem interesse em trazer ninguém à força. Contudo, Ele faz um apelo à mente das pessoas. Isto é, Ele os convida a uma análise minuciosa sobre o preço e os custos de segui-lo. A salvação, irmãos, é de fato dada gratuitamente. Por outro lado, o discipulado custará tudo o que tivermos. No intuito de ajudar os seus ouvintes a calcular o custo de segui-lo, Jesus faz uso de 2 ilustrações ou 2 parábolas. A primeira delas, que se encontra nos versos 29 a 30, segundo William Hendrickson, pode ser chamada de a parábola do construtor precipitado. Nela, Jesus compara o discipulado a um empreendimento. Assim como seria tolice tirar um plano de construção do papel sem as condições de concluí-lo, é total insensatez dar início à caminhada cristã sem a certeza de que podemos pagar o preço dela.
O construtor competente, irmãos, é aquele que considera as despesas, avalia os cenários, antecipa as perdas, se previne contra os imprevistos e gasta tempo considerando o projeto. O objetivo de Jesus é alertar sobre o perigo da precipitação. O imediatismo deve dar lugar à séria consideração sobre as palavras de Jesus. Em outras ocasiões, ele já tratou de desencorajar qualquer visão ou decisão irresponsável a respeito de sua pessoa. Ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele não procura por pessoas como Judas, que o traiu por algumas moedas de prata. Muito menos por pessoas como Demas, que amando este mundo, abandonou o caminho. Jesus tem interesse em pessoas como Paulo, irmãos, que termina a carreira. Ele está interessado em pessoas dispostas a segui-lo até as últimas consequências. Se antes comparou o discipulado a um empreendimento, agora ele se apropria da linguagem da guerra para levar seus ouvintes à reflexão. Ele faz uso de uma segunda ilustração, o que William Hendrickson chamou de a parábola do rei imprudente. De acordo com Sun Tzu, um dos mais importantes generais e estrategistas militares da história, um general tolo começa a batalha esperando pela vitória. Por outro lado, um general sábio inicia a batalha assegurando-se da vitória. É exatamente este o ponto de Jesus aqui. Seria sábio empunhar a espada contra um exército cujas chances de vitória são nulas? A resposta é óbvio que não. O mais sábio a fazer é negociar os termos de paz. Sobre este versículo, um comentarista de nome Philip Ryken observa a semelhança da parábola do construtor precipitado. Essa parábola também nos chama a calcular o custo. Entretanto, apenas desta vez, Jesus nos chama a considerar não o custo do discipulado, mas o custo de não segui-lo, isto é, o custo do não discipulado. Enquanto a primeira ilustração nos põe diante da pergunta: temos condições de segui-lo? A segunda nos apresenta uma réplica: podemos recusar os seus termos. Isso porque aquele que não aceita os termos impostos por Jesus faz dele seu inimigo e ignora a necessidade de acertar contas com ele. Quem não deseja levantar a bandeira de Cristo e negociar paz com ele, o Senhor está em guerra contra estes e virá para destruí-los definitivamente. Este livro, irmãos, é a Escritura Sagrada, já em seu fim, no capítulo 19 de Apocalipse, descreve a figura de um poderoso cavaleiro cujo nome é Verbo de Deus, e que tem em seu manto e em sua coxa a inscrição Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acompanhado do exército dos céus, João descreve o triunfo do Senhor sobre os seus adversários, e o alerta que reverbera esse texto é o seguinte: quem pode pelejar contra ele? E a resposta unânime das Escrituras é ninguém, irmãos. Ninguém pode pelejar contra Cristo. Qual é a resposta esperada por Jesus? O verso 33 é óbvio: total renúncia e lealdade completa. A lealdade exigida por Ele envolve o priorizarmos acima de tudo e de todos, abrir mão da própria vida, a fim de fazer dele a própria vida. Trata-se de abrir mão de tudo o que você foi um dia, a fim de fazer de Cristo tudo o que você é. E o que ele ajuda a multidão a entender é que esta não é uma decisão fácil. Não pode ser tomada precipitadamente, sem a devida consideração, sem a devida sobriedade. Esse termo também se estende a nós, irmãos.
ao nos depararmos com os termos de Jesus, precisamos nos perguntar: estou disposto a arcar com os custos do discipulado? Tenho condições de segui-lo? Estou ciente das perdas que terei ao longo do caminho? Você já se perguntou sobre isso? Cristo hoje nos coloca diante de suas condições e espera que calculemos o custo de segui-los. Estamos meditando no tema o custo do discipulado. Vimos em primeiro lugar que este custo envolve prioridade máxima. Em segundo lugar, o custo do discipulado envolve séria consideração. Por fim, em terceiro lugar, de acordo com os versos 34 e 35, eu posso afirmar a partir deste texto que o custo do discipulado envolve utilidade real. O custo do discipulado envolve utilidade real. Para concluir seu discurso sobre o discipulado, Jesus faz uso de uma mini parábola, ou uma ilustração, onde mais uma vez faz uso da linguagem do cotidiano. Ele se apropria de elementos comuns na vida de seus ouvintes para levá-los à reflexão. Ele recorre à figura do sal. No Sermão do Monte, após mencionar as bem-aventuranças, mencionando a influência que os seus discípulos exerceriam sobre o mundo, ele disse: vós sois o sal da terra. Aqui, mais uma vez, ele apropria-se dessa linguagem. Precisamos nos perguntar o que Jesus queria dizer com ela. Na Palestina do século I, precisamos entender que a utilidade do sal estava ligada à sua capacidade de preservar o sabor, bem como preservar o alimento contra a deterioração, além de servir como adubo para a fertilização. O sal dos tempos de Jesus, irmãos, era um composto químico impuro, produzido pela evaporação da água salgada do Mar Morto. No entanto, em algumas ocasiões, era possível que o resultado desse processo natural, o produto desse processo natural, não oferecesse qualquer serventia. Em outras palavras, se o sal perdesse sua essência ou propriedades fundamentais, com elas se perdia também a sua utilidade. O ponto de Jesus aqui é o seguinte, para concluir, ele diz: assim como o sal deixa de ser útil quando perde suas propriedades, assim alguém que afirma-se discípulo de Cristo, mas não se compromete a seguir o caminho proposto, nem mesmo os seus termos, não tem utilidade alguma para o reino de Deus. Ao longo da leitura dos evangelhos, percebemos diversas denúncias e confrontos que Jesus trava com os fariseus e escribas de seu tempo. No capítulo 11 do Evangelho de Lucas, nós o vemos denunciando a hipocrisia dos religiosos de seu tempo. Logo em seguida, no capítulo 12, nós o vemos exortando uma multidão com as seguintes palavras: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esses homens que advogavam uma religião formal e legalista, totalmente diferente da verdadeira religião proclamada pelos profetas, eram como o sal que havia perdido o sabor. Infelizmente, irmãos, a vida religiosa de Israel havia se tornado insípida. Por meio dessa ilustração, Jesus emite o seguinte alerta: se alguém deseja ser meu discípulo, mais do que isso, se o discípulo deseja ser útil ao reino de Deus, não pode se afastar dos meus termos, muito menos do conhecimento da verdade. De forma ainda mais simples, um discípulo que não se conforma aos requisitos de Jesus, lealdade máxima, tomar a cruz, renunciar a si mesmo, nem mesmo pode ser chamado um discípulo, está enganando-se a si mesmo. Alguém que vem a Cristo, contudo, não está disposto a atender às suas exigências. É como o sal que perde as suas propriedades fundamentais, portanto, é inútil. Se alguém deseja segui-lo, este precisa fazê-lo sob os seus termos. Pois, do contrário, perdendo assim as propriedades do discipulado,
este alguém não terá utilidade espiritual para o reino de Deus. Assim como o sal, se o discípulo perde as suas propriedades, afasta-se da essência do discipulado mencionada por Jesus até então, este é como o sal, que nem mesmo serve para ser amontoado como lixo. E Jesus conclui com as seguintes palavras: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é uma forma de destacar a urgência das suas informações, de levar os ouvintes a séria reflexão às suas palavras. E para cada um de nós também, irmãos, trata-se de uma questão de suma importância. Porque a utilidade para Deus não se resume apenas a conhecimento e habilidades. Sem dúvidas, essas coisas são importantes, mas não são tudo. Começamos a ser considerados de fato discípulos quando no coração o amamos acima de tudo e de todos. Quando dizemos não ao eu e sim a Cristo. Quando tomamos a cruz sobre os ombros a fim de renunciar às nossas próprias vidas e dizer não a este mundo. Quando tomamos a cruz a fim de suportar a oposição por amor ao Evangelho. Essa é a essência do discipulado. Quando começamos por aqui, preservaremos as propriedades como sal e assim não perderemos o sabor. Seremos uma bênção no mundo para o reino e para a glória de Deus. Talvez precisamos parar de encarar o discipulado meramente como hábitos e comportamentos, ler a Escritura, participar de cultos, fazer orações. Estas coisas são importantes, irmãos. Mas antes de tudo, o discipulado inicia-se por seguir e por amar acima de tudo a um certo alguém, que é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos começar por Ele se desejamos ser úteis. Quais lições esse texto tem para nós hoje? Em primeiro lugar, precisamos nos assegurar de que Cristo seja a prioridade do nosso coração. O discipulado cristão inicia a partir do momento que devotamos a Ele a prioridade máxima, toda a nossa lealdade. Ele exige ser amado e priorizado acima de todos os objetos de nosso amor e de nossa atenção. Ele não tem interesse em qualquer tipo de adoração dividida. Todas as demais disputas devem ser cessadas. Ele não admite qualquer competição pela afeição do seu coração, meu irmão. Ele não tem interesse em um coração dividido. O questionamento, portanto, que salta deste texto é: há algo na sua vida, na minha vida, que disputa com Jesus para ser sua prioridade? Quem sabe o amor de sua esposa e de seus filhos, ou até mesmo o ministério da igreja local, o prestígio dos homens. Em todo e qualquer caso, irmãos, Cristo aqui nos convida, nos exorta a enterrarmos os nossos ídolos aos pés de sua cruz. Não a abandonarmos as nossas famílias, por exemplo, mas a amarmos o Senhor Jesus acima dela. A relocar os amores do nosso coração, a fim de que os objetos de nossa atenção cedam um primeiro lugar ao Senhor Jesus. Um verdadeiro discípulo ama Jesus Cristo acima de todos os outros amores que possui. Fazer dele nossa prioridade, irmãos, também envolve carregarmos a nossa cruz. Você tem feito isso? Declaramos todos os dias que morremos para nós mesmos, bem como para este mundo. Renunciamos à nossa autonomia. Abraçamos uma vida de luta e sofrimento por causa do Evangelho. É isso que temos feito. Deixamos de amar as nossas próprias vidas. Aborrecemos as nossas vidas. Ou ainda desejamos pelo prestígio deste mundo, pelos aplausos dos homens. Estamos lutando contra o pecado. Ou quem sabe sofrendo oposição e rejeição pela causa do Evangelho. Que o Senhor nos ajude a fazermos dele rei sobre o nosso coração. Em segundo lugar,
Precisamos estar cientes e seguros quanto aos custos do discipulado. Jesus não deseja qualquer movimento impensado da nossa parte. Ele espera que cada um de nós esteja consciente e caminhe pela via cristã sem qualquer surpresa. O discipulado cristão nos custará caro, irmãos. Você pode confirmar isso com a sua vida. Ao olhar para trás, você consegue reconhecer o preço que pagou por seguir a Jesus Cristo. Abandonou pecados, vícios, quem sabe companhias que não mais acrescentavam. Sem dúvidas, cada um de nós passou por isso. E daqui em diante as coisas não serão diferentes, irmãos. A obediência e a fidelidade a Jesus Cristo continuará a custar muito caro para cada um de nós. Por isso não podemos permitir que concepções ilusórias e antibíblicas moldem a nossa concepção a respeito da vida cristã. Meu irmão, o cristianismo não é um mar de rosas. O discipulado não é um mar de rosas. Mantenhamos uma perspectiva realista do discipulado, e assim não seremos surpreendidos ao longo do caminho, nem desanimados por suas dificuldades. Tratando-se do ministério pastoral, somente pastores sóbrios poderão convidar a sua igreja a considerar os custos do discipulado cristão. Somente pastores que consideram o custo, que calculam o preço, serão sábios o suficiente para colocar a igreja diante dos custos do não discipulado. Em terceiro lugar, precisamos ter utilidade real para o reino de Deus. Se o sal perdeu seu sabor, sua serventia se esvai com ele. O mesmo pode ser dito de nós, discípulos de Cristo. Se perdemos a essência do discipulado, se perdemos suas propriedades, não teremos serventia para Cristo. E isso começa nos termos que nos foram apresentados por Ele. Mais uma vez eu lhe convido a indagar se Ele é o Rei sobre o seu coração. Carregamos diariamente a cruz sobre os nossos ombros. Aborrecemos a nossa própria vida. Somos sóbrios. Somente respondendo positivamente a essas questões, seremos uma bênção e úteis para o reino de Deus. O discipulado cristão não se resume apenas a participarmos e frequentarmos cultos, irmãos. Muito menos a pregarmos a palavra de púlpito, ou lermos as Escrituras, estudarmos. Essas coisas definitivamente são indispensáveis. No entanto, até mesmo um não cristão pode fazer essas coisas. Contudo, um verdadeiro discípulo torna-se uma bênção nesse mundo caído, quando tem um estilo de vida transformado pelo Evangelho. Passamos a influenciar e sermos separados deste século, quando damos frutos no Espírito e não nos separamos das palavras e dos termos de Jesus aqui descritos. Nos tornamos úteis, portanto, quando encaramos a caminhada como algo além de hábitos, mas sim como uma completa devoção do coração. A Operação Barbarossa foi um completo fracasso. Milhões e milhões de soldados alemães foram mortos no campo de batalha. Por qual razão? Porque seus líderes e generais subestimaram as forças inimigas, ou seja, eles não calcularam o custo da batalha. E por isso foram fadados ao fracasso. Jesus Cristo, ao dirigir-se à multidão, diz: considerem os custos e consequências de me seguir. Ele não tem interesse em simpatizantes, não tem interesse em curiosos aproveitadores. Ele está interessado em pessoas que o façam a prioridade máxima de sua vida. Ele tem interesse em pessoas que avaliem, que tenham séria consideração a respeito de seus termos, bem como pessoas que tenham uma utilidade real para o reino de Deus. Que Deus abençoe o teu coração, meu irmão. Que esta palavra seja aplicada a ele. A Deus toda a glória. Amém.